Ê, coisa boa! Segundou! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Correio da Tarde, a revista eletrônica mais completa nas tardes paraibanas. E olha, tem muito conteúdo de qualidade vindo por aí. Eu te convido a ficar aqui com a gente até às 3 horas da tarde. Boa tarde, Fábio Dubu. Tá tão linda, mulher. Tá parecendo uma maçã verde, a coisa mais linda do mundo. É isso mesmo, viu, Bruno? Hoje, segunda-feira, dia 10 de novembro, a gente começa com tudo, viu? Que essa semana seja iluminada para todos vocês que nos acompanham, viu? E segunda é dia de colocar a saúde em dia, não é, Bruna? Pois bem, hoje o assunto é importantíssimo, viu, gente? Morte súbita no esporte. Se você tiver alguma dúvida relacionada a esse tipo de situação tão caótico, que pode acontecer caótica, faz o seguinte, manda um zap pra gente, 991050400, 991050400. É um assunto mesmo muito delicado, né? Mas é necessário a gente falar sobre, principalmente para quem pratica algum tipo de atividade física, no meu caso é a corrida de rua, mas tem pessoas que fazem a musculação, pilates, outros tipos de atividade, né? Então, se você quer começar uma atividade física, praticar algum esporte, é super importante ter cuidado. Então, a gente traz esse assunto daqui a pouquinho no quadro Saúde em Dia. Agora, para dar uma aliviada, como é que foi o fim de semana? Muito fuxico, muita fofoca? Para variar, os famosos andaram aprontando todas, viu? O final de semana foi cheio, Bruna. E daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês aí um resumão desses babados todos do final de semana. Mas, falando em babado, teve professor, olha, um professor daqui, viu, que acertou a redação, o tema desse ano da redação, isso no podcast aí, Esquenta Enem, vice? Ele apostou que ia cair logo um tema relacionado ao envelhecimento da população. E dito isso, a previsão foi das boas, viu? Foi boa mesmo. Então a gente tá vendo, né, que quando a gente fala que quem acompanha o Esquenta Enem tá bem preparado, então é verdade, tá? E por falar em preparação, hoje tem uma preparação deliciosa de uma receita bem especial com a chefe Bianca Henrique. Ela tá lá na cozinha do Correio da Tarde. Vamos estrear a nossa cozinha hoje com uma comida boa, tá? É daqui a pouquinho. A cozinha tem uma novidade e tudo na cozinha, o povo vai ficar passado, viu? Nós também contamos aí com a sua interação, viu? Então passa lá agora no @Correio TV, interage com a gente e cuida. Sabe por quê? Porque o Correio da Tarde já está no ar. Mais uma vez, muito boa tarde, Paraíba. Seguimos aqui na programação da TV Correio com conteúdo de qualidade, tudo feito aí, ó, e pensado pra você aí do outro lado. E por falar no que a gente pensa, no que a gente programa, né, Fábio? A gente já começa a edição de hoje falando sobre o Enem. Eita. Quando a gente diz aqui no Correio da Tarde, ao longo da nossa programação, que para estar bem preparado basta acompanhar o Esquenta Enem, é verdade. Ontem foi o primeiro dia de provas, né? Teve ciências humanas, linguagens e a redação. O tema esse ano foi perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. E que tema, né, Fábio Dubu? Muito pertinente até. Muito, Bruna. E sabe o que é mais interessante nessa história? Quem acompanhou o podcast Esquenta Enem, com certeza vai tirar aí uma nota boa na redação, viu? Porque o professor Rodrigo Salles foi quase um vidente na última quarta-feira. Olha só. Que o Enem fale sobre o idoso. O idoso é um grave problema da nossa sociedade? Sim. Então eu preciso ter uma proposta de solução para resolver este problema social. Uma campanha publicitária que conscientize as pessoas. Podcasts, programas de televisão que abordem a questão do idoso, da pessoa idosa, para resolver este problema social, Joana. Olha só a qualidade do nosso time de professores e também dos assuntos todos abordados no Esquenta Enem, né, Bruna? Pois é, a gente ainda vai repercutir esse assunto por aqui hoje no Correio da Tarde. Aproveita que todo dia tem interação por aqui, então corre lá
no @CorreioTV e interage com a gente também sobre esse assunto. A gente vai conversar com o professor Rodrigo, que foi praticamente um vidente aí descobrindo um possível e de fato foi o tema da redação desse ano, né? Envelhecimento da sociedade. E calma, esse foi o primeiro dia de provas, então daqui a pouquinho a gente ainda fala sobre dicas para o próximo domingo também. Olha só, nós voltamos agora para falar sobre um assunto muito importante, viu? Muita gente acha que a morte súbita é igual ao infarto, né? E é uma notícia realmente muito triste. A gente precisa falar e a gente volta a falar sobre esse tema porque essa notícia é triste, viu? Infelizmente, um atleta de triatlo, ele morreu ontem durante aí uma prova. Ele estava fazendo, olha só as imagens dele, olha, que coisa lamentável, né? Ele estava fazendo a atividade quando então veio a óbito, né, Bruna? Olha só. Pois é, Fábio, é uma notícia que realmente deixa muita gente triste, não somente a família do Rony Marques Vieira da Fonseca. Ele teve um mal súbito durante a transição da prova de natação para o ciclismo. E não somente a família, mas toda a turma do esporte mesmo, né, do triatlon, a galera que corre, pedala, nada. E a gente aqui também lamenta profundamente o ocorrido, a gente presta solidariedade aos parentes, aos amigos do atleta e toda a família do esporte também, né? E como o Fábio falou, essa é uma situação que pega, logicamente, muita gente de surpresa, que assusta também, né, Fábio? E que acaba gerando um certo conflito aí nas informações, porque muita gente acha que a morte súbita é igual ao infarto. Mas nem sempre existe essa relação. Tudo vai depender das condições de saúde do atleta. Até mesmo a idade pode influenciar. E é para a gente entender melhor sobre esse tema, sobre esse assunto, que morte súbita no esporte é o tema de agora, no quadro Saúde em Dia. Saúde em Dia. Oferecimento. Laboratório Análises. Agora na Rui Carneiro. Seu exame começa com a escolha certa. Endovídeo. E aqui no estúdio, para conversar com a gente sobre esse assunto, deixar mais claro, né? Até porque esse tipo de situação, quando acontece envolvendo um atleta, envolvendo o universo do esporte de uma forma geral, assusta mesmo. Então, para a gente entender melhor esse tema, a gente conversa agora com o Dr. Valério Vasconcelos, que é médico cardiologista e triatleta, né, doutor? Isso. Boa tarde para você, seja bem-vindo ao Correio da Tarde, viu? Boa tarde, Bruna, boa tarde, Fábio, boa tarde aos seus telespectadores. É um prazer poder estar aqui com vocês. Um prazer para a gente também, né? É uma satisfação e o tema é muito relevante. Se você tiver alguma dúvida ou algum relato, faz o seguinte, manda uma mensagem para nós agora no Zap, nosso da TV Correio. O Correio da Tarde está à disposição, 991 9910 0400, 9910 0400. Tá aí na sua tela, viu? Tá aqui, ó, no rodapé da tela, Tá para facilitar para o pessoal de casa. Eu engoli o 5, Bruna. 991050400. É isso aí. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, vai mandando aí pra gente. E antes de qualquer coisa, né, doutor, acho que é importante a gente falar sobre o conceito. Explica pra gente o que é a morte súbita nesse universo do esporte. Então, veja bem, o mal súbito é a perda da consciência. É um evento súbito, inesperado, quer dizer, ninguém esperava, né, como o próprio nome diz, e que muitas vezes pode levar à morte súbita caso não seja atendido no tempo que precisa para poder reverter a situação. Inclusive, existem várias situações que podem causar a morte súbita. Uma delas é o próprio infarto ou algumas causas congênitas, causas genéticas, principalmente em pessoas abaixo de 35 anos de idade. Nós temos uma tela aí que nós vamos colocar para a nossa disposição, onde tem as causas e os fatores de risco, né? Olha só, quais podem ser essas causas e os fatores de risco? Doenças cardíacas subjacentes, anomalias congênitas, uso de substâncias, condições ambientais, esforço excessivo. Então, você pode morrer subitamente também por se esforçar, além dessas outras causas, doutor? Pode. As causas, como você colocou aí, algumas causas que você traz são causas genéticas, né? A Sociedade Americana de Medicina do Esporte e a Sociedade Europeia também colocam 80% das causas, a pessoa não tem nenhum sintoma, aparenta saúde e pode ser
você pode prevenir, desde que você faça uma avaliação antes da participação. Agora, essas causas, o excesso de esforço, ele pode, em algumas causas, por exemplo, você tem a condição genética lá que predispõe e num esforço que você ultrapassa o teu limite corporal, muitas vezes ele desencadeia como se fosse uma tempestade elétrica no coração, levando a uma arritmia cardíaca e parada cardíaca. Entendi. E sempre que acontece, né, esse tipo de situação envolvendo atletas, seja em treinos, seja em provas, as pessoas começam a compartilhar nas redes sociais e sem saber de fato o que aconteceu, né, doutor? Por isso que a gente traz esse esclarecimento aqui, né, Fábio? Porque não é com todo mundo que vai acontecer, não é em qualquer situação que vai acontecer. Existe aí uma série de fatores. E o coração do atleta é diferente, doutor? O coração do atleta ele é diferente porque ele sofre um remodelamento. A partir do momento que você passa a treinar com regularidade, esse coração, por isso que é importante o acompanhamento, ele sofre um remodelamento. Ele aumenta um pouco, ele é maior do que o normal, sem que isso seja uma doença cardíaca. Tá. O médico, o cardiologista, através de exames, como por exemplo um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, ele vai conseguir mostrar se aquele aumento do coração se deve a um caso de aumento do coração do atleta ou um coração doente, o coração por uma doença. Muitas vezes existe uma coincidência, a pessoa tem uma doença e aumenta o coração que já estava aumentando. Muitas vezes só o médico vai conseguir diferenciar se isso é um aumento normal, fisiológico ou é um aumento patológico. Nossa, que interessante, porque você imagina que o atleta ele está sempre mais preparado, inclusive para uma situação dessa natureza. Nós temos uma pergunta no Zap, coloca na tela por gentileza, para a gente ver o que o telespectador quer saber. Ó, Edilange Maria, querida, boa tarde. É Edilange, né? Isso, ó, boa tarde, minha dupla magnífica. Eu gostaria de saber qual a diferença de um infarto para a morte súbita. O que sério, tem relação? É diferente, doutor? O infarto ele pode ser uma das causas de morte súbita. A morte súbita, quer dizer, o mal súbito não é a mesma coisa da morte súbita. O mal súbito é a perda da consciência, é um evento inesperado, agudo, súbito. Agora, o mal súbito ele pode levar à morte súbita. Entendi. E a causa são várias, uma delas, por exemplo, o infarto, que é uma obstrução na artéria do coração, levando a um dano no músculo, e esse dano no músculo, dependendo do tamanho, dependendo da região do coração, vai levar ao mal súbito, que se não tratado dentro do tempo que precisa ser, ele vai levar à morte súbita. Ou outras causas, como por exemplo, causas genéticas. A pessoa nasce com o coração hipertrófico, é muito comum em atletas. A gente já presenciou em alguns telejornais, jogadores de futebol, jovens, durante partida de futebol, tiveram mal súbito e morte súbita, causado por alteração no músculo do coração. O músculo do coração fica mais espesso. Isso só pode ser detectado por exames como o ecocardiograma ou um exame como por uma ressonância magnética. Mas existem várias causas de morte súbita. Entendi. E nem sempre o infarto vai levar à morte súbita. Nem sempre. E nem sempre a morte, independente de ser súbita ou não, né? Exatamente. Doutor? Pode ter ali um acompanhamento, um tratamento. Isso. E a pessoa sair da situação, né? Exatamente. Isso? Muito bem. Agora a gente tem uma telinha aqui para mostrar para você sobre como evitar esse tipo de situação. Porque eu falei lá no comecinho, né, Fábio, que esse tipo de situação vai gerando aí um desconforto e assusta as pessoas. Então, vai ter gente que vai dizer, eu que nem faço mais atividade física, porque eu não quero passar por esse tipo de situação. Então, tem aqui uma telinha com alguns pontos sobre como evitar. Avaliação médica, periódica, se possível, orientação profissional, a hidratação, sobretudo nessa época do ano, né, doutor? Fundamental. Fundamental. Água e eletrólitos também, Isso. né? Tem ali, ó, não usar suplementos sem orientação, e aí vai para a questão dos energéticos também, que as pessoas estão consumindo em altíssimas quantidades, Sem né? orientação de um profissional, de um nutricionista, de um nutrólogo, sem uma orientação, isso não deve acontecer. A hidratação, como você falou, principalmente nessa época do ano, quer dizer, é importante que o atleta, antes de começar a atividade física, ele já esteja hidratado. E durante o período, o seu treinador, o seu educador físico, ele vai lhe orientar a cada quanto tempo ele deve se hidratar. A desidratação pode ser um dos gatilhos também para o mal súbito e a morte súbita. E ali no último pontinho tinha estilo de vida saudável,
que aí é o que a gente recomenda sempre aqui no Correio da Tarde e em qualquer programa aqui da nossa programação na TV Correio, porque vale para a vida toda, né, doutor? Não é somente nessa situação específica, né? Sem dúvida, sem dúvida. Procurar ter uma alimentação equilibrada, balanceada, quer dizer, muitas vezes o suplemento, aquela pessoa em especial não precisa de suplementação, precisa de uma alimentação com equilíbrio, uma alimentação balanceada, uma dieta com orientação profissional, e o suplemento ele vai usar caso haja necessidade de suplementar, com orientação de um profissional. Nossa, que assunto importante, né? Siga o doutor Valério Vasconcelos no Instagram, @doutor Valério Vasconcelos, para você ficar por dentro de tudo que envolve a saúde do nosso coração. Inclusive, Bruna, que é uma atleta campeã, ela já correu horrores, é uma atleta profissional. Parabéns. Eles vão ficar conversando mais um bocadinho, porque eu tenho agora para você Obrigada, um recado todo Obrigado. importante e necessário. E é um recado também muito sério, viu, gente? Isso porque agora o assunto é sério. Recentemente, a Justiça condenou um grande banco a devolver mais de 20 milhões de reais para mais de 1,5 milhão de clientes que foram cobrados de forma irregular em juros abusivos. Mas, rapaz, ó, para isso mesmo, viu? Milhões de brasileiros já foram vítimas de juros abusivos e talvez isso esteja acontecendo com você que está assistindo a gente no Correio da Tarde nesse momento. Mas presta atenção, calma, respira, fica tranquilo, porque a Conteste tem a solução, viu? Nossa equipe negocia diretamente com os bancos de forma muito rápida, segura e totalmente transparente, viu? Para reduzir as suas dívidas e devolver a você o controle da sua vida financeira, viu? Agora me conta, a fatura do seu cartão tá atrasada e os juros estão aumentando aí, não dá certo isso, né? O financiamento do carro ou da moto já virou um pesadelo? A Conteste Juros tem a solução, viu? A gente analisa o seu caso e aí, ó, mostra como reduzir a sua dívida em até 90%, pagando apenas o que é justo, sem sufoco e sem enrolação. Com anos de experiência, a Conteste já ajudou mais de 20 mil brasileiros a se libertarem dos juros abusivos. Agora chegou a sua vez, viu? Se você está aqui em João Pessoa, venha conhecer a gente pessoalmente, viu? Avenida Epitácio Pessoa, 753, sala 405. Fica no Empresarial Central Park, no bairro dos Estados. É fácil de achar. A análise é 100% gratuita. Então faz o seguinte, pegue o telefone, pegue seu celular agora, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no nosso cantinho, ó, e fale com a gente agora mesmo pelo WhatsApp. Ou se você preferir, ligue gratuitamente para o 0800 123 6500. Repetindo, 0800 123 6500. Ó, vou dizer só mais uma vez para tu não esquecer, viu? 0800 123 6500. E se você está em outra cidade que não João Pessoa, não tem problema não, viu? A Conteste atende para todo o Brasil e de forma online e segura. Bruna. Valeu, Fábio. Vamos para o intervalo aqui bem rapidinho. Na volta tem receita na cozinha. Bianca Henrique já tá por lá. Vamos saber como é que tá tudo por lá, né? E aí, Bia, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso Correio da Tarde. Tudo certo por aí? Tudo certo, Bruna. Estou muito feliz de estar aqui no programa novo. Estou me sentindo honrada, fico feliz. Hoje a gente vai fazer uma receita de torta de morango espelhada, que é maravilhosa. Uau, coisa boa para começar a semana. Daqui a pouquinho o Fábio do Bu chega por aí e a gente pega as dicas, viu? Tudo certo, aguardo vocês. Até já. A gente volta bem rapidinho logo depois do intervalo. Até já.